Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje é para comentar um pouco sobre as polêmicas da rodada aí, né? Esse vídeo é meio que um rival analisando polêmicas dos rivais aí, né? E no caso, a principal polêmica da rodada foi no Choque Rei, né, galera? Palmeiras 2, Palmeiras 3, São Paulo 2, né? Eu não assisti o jogo, eu tava trabalhando ontem, porém depois eu fui ver os lances, ver os melhores momentos. Parece que teve uns erros meio brutais, assim, né? Entre aspas, aí no jogo. E eu vi muito, fui lá assistir os canais são paulinos, né? O Jova, o Barolo, aquele canal Uma São Paulina. São canais que eu acho bacana acompanhar, assisto canais também de outros times, né? E eu vi que eles estavam muito revoltados, né, com relação à arbitragem. E assim, cara, essa questão da arbitragem, o Corinthians recentemente foi prejudicado também no jogo contra o Inter, né? Teve a polêmica lá no Red Bull e Grêmio também, aquele lance de aquele pênalti foi absurdo, né? Só que eu vejo assim, galera, claro que nessas horas o clubismo ele fala mais alto em muitas páginas aí, né, muitos perfis, muitos canais, né? E assim, uma hora eles erram pra gente, outra hora eles erram contra. Eu vejo que, eu sei que nessas horas é muito fácil ir pro lado da teoria da conspiração, né, pro lado que estão favorecendo alguém, que a Leila comprou o campeonato e tudo mais. Porém, assim, sinceramente, galera, eu vejo que o problema é a arbitragem mesmo, né? Eles são ruins, independente do time. É como o Flávio Prado fala, o Flávio Prado ele faz um personagem aí na Jovem Pan, né, galera? Mas eu acho bacana os comentários dele, apesar de, como é que se fala? Ele pegar no pé do Corinthians, né? Mas a gente vê que é um personagem aquilo ali, por audiência, né? E o Flávio Prado, ele fala que o juiz, para ele roubar, para ele criar uma situação, ele tem que ser inteligente, e não é o caso desses juízes brasileiros aí. Porque eles, na cara dura, os erros são brutais, assim, pô, aquele pênalti que o juiz não deu pro São Paulo lá é uma coisa, assim, brutal, inexplicável. Então, assim, se o juiz tivesse para roubar, para armar uma situação, ele não iria fazer um lance daquele, que é um lance claro que foi pênalti. Ele vai, igual como o Edilson Pereira de Carvalho falou, né, em 2005, lá na máfia do apito, né? Ele vai irritando o time, ele vai distribuindo cartão, ele vai marcando, quebrando contra-ataque, marcando faltinha. É dessa forma que o juiz monta o resultado, não é no lance capital, não é numa expulsão que ele não dá, por exemplo, do Andrés Pereira, que merecia, entendeu? Então eu vejo assim, eu entendo a raiva dos São Paulinos, eu entendo que nesse momento nada que falar vai amenizar a raiva, né? Perder um clássico desse, ainda mais do jeito que foi, ganhando de 2-0, né? Teve a chance de mais um pênalti, teve a chance do jogador do Palmeiras ser expulso e não foi. Claro que o senso comum é imaginar que o Palmeiras está sendo beneficiado para ganhar esse Brasileirão aí, visto que assumiu a liderança, né? Mas ao meu ver, assim, cara, claro, uma coisa é fato, o Palmeiras tem um poder de bastidor absurdo, só ver a influência da Leila Pereira na CBF, né? A Leila Pereira, vai ser chefe de delegação na próxima data da FIFA. Então ela tem um poder, do time de São Paulo, ela foi a única que apoiou esse presidente que foi eleito aí, né? Os outros clubes apoiaram a eleição do presidente da Federação Paulista. Então isso é um fato, tá? O Palmeiras tem muito poder de bastidor mesmo. Mas sobre a questão de roubo de arbitragem, eu não acredito nisso, galera, porque eu sigo a teoria do Flávio Prado. Para o cara roubar, ele tem que ser inteligente, ele tem que saber fazer o negócio. E do jeito que está sendo descarado os erros, é pura ruindade mesmo, cara. Entendeu? E pelo que eu vi na notícia, acho que hoje, na segunda, os árbitros do jogo Red Bull e Grêmio e do Palmeiras e São Paulo foram afastados já, né? Então, a CBF tentando dar um ar aí de correção aí desses problemas, dessas situações aí. Mas a merda já tá feita, né, galera? Então, eu vejo por esse lado, tá? O meu time já foi prejudicado, já foi beneficiado. O meu time, o Corinthians, quando ele tava no auge, entre aspas, né, naquela fase de glórias lá de 2012, 2013, até 2017, o Corinthians era a vidraça de hoje em dia, é o que é o Palmeiras hoje em dia, entendeu? Então eu já senti na pele o que os palmeirenses estão sentindo em relação a falar que está sendo roubado, que o Corinthians só ganha roubado, que não sei o quê. Então, assim, o time que está na prateleira principal, o time que está em evidência, ele vai receber esses ataques. Pouco tempo atrás era o Flamengo, que era o Varmengo, que era o time mais beneficiado, hoje em dia é o Palmeiras. Então, assim, sinceramente, eu sei que vai até até um contra... Como é que se fala? Uma contra-intuição falar isso aqui no canal do Corinthians, mas, ao meu ver, são os erros mesmo brutais, assim. E tem muitos erros em outros jogos, galera. Jogos menores que não tem repercussão, entendeu? Tipo assim, um jogo, sei lá, um Sport e Vitória da vida, sei lá, um Coritiba e Volta Redonda na Série B. Tem erros grosseiros também, eu acompanho a Série B também, tem erros horríveis. Série C, né, Santa Cruz subiu, tem erros absurdos. Porém, não repercute, entendeu? Aí tem um erro no Choque Rei, tem um erro no Flamengo lá, sei lá, do Grêmio, aí repercute muito mais. Mas ao meu ver, o problema é muito mais estrutural do que isso, tá?
E não sei se um dia a CBF vai buscar essa profissionalização dos árbitros, né? E eu fico me perguntando, e se profissionalizar vai resolver? Porque, segundo acho que foi até o próprio Flávio Prado que falou, esses árbitros eles ganham em média, o árbitro de Série A, um árbitro FIFA, ganha 35, 40 mil por mês, cara. Então, porra, o salário desse cara aí já é mais do que um profissional, muitos profissionais aí no mercado. A grande maioria, se você pegar 95% dos brasileiros, ganha até 5 mil reais, entendeu? Ganha menos de 5 mil, né? Então os árbitros já ganham uma boa grana. Então, teoricamente, pela ótima remuneração que eles têm, eles já deveriam estar trabalhando bem, né? Já fazendo valer esse alto salário aí. Então eu vejo assim, até que. Então eu fico pensando assim, ficou essa dúvida, né? Se o árbitro estiver ganhando 200 mil reais por jogo, ele vai solucionar? Ele não vai mais errar? Então eu fico com essa dúvida assim, será que o problema é dinheiro mesmo? Ou, sei lá, é ruindade, é formação, é, sei lá, falta de punição? Então acho que a discussão é muito mais ampla do que, meu time foi roubado hoje, sei lá, vou comemorar. Como eu vi muito palmeirense comemorando, e tem que ganhar roubado mesmo. Então, como eu falei no início do vídeo, nessas horas o clubismo reina, o clubismo que define tudo, entendeu? Porque hoje meu time é roubado, amanhã meu time roubam pra mim, e tudo entre aspas, né? Porque nada é comprovado, entendeu? E eu não acredito em roubo em si, eu acredito em ruindade mesmo, galera, dos árbitros. Por exemplo, tem flamenguista reclamando ontem, porra, aquela expulsão do Danilo. Eu cheguei a ver, pra quem não sabe, galera, eu moro aqui no Rio, né? Pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, esse canal pela primeira vez, eu moro aqui no Rio e porra, aqui 90% das pessoas são flamenguistas, cara. Os caras dominam mesmo aqui, a torcida é bem forte mesmo. E eu vi flamenguista conhecido meu reclamando do lance contra o Bahia, que foi uma expulsão clara, entendeu? Então, como eu tô falando pra vocês, o clubismo, ele é dominante, entendeu? Mesmo em lances claros desse, mesmo em lances que não tem discussão, o clubismo vai reinar, entendeu? Então, assim, eu entendo a raiva dos torcedores, eu, como corintiano, fiquei com muita raiva naquele jogo contra o Inter, mas falando de cabeça fria, eu sei que acima de qualquer, entre aspas, roubo, armação, tem a ruindade dos árbitros aí, tá, galera? Então deixa nos comentários o que você acha disso tudo, né? Dessas polêmicas, se estão comprando o Campeonato Palmeiras ou não, né? Se a Leila realmente tem todo esse poder de bastidores, de influência, tá? E sei lá, o que você acha, uma sugestão para que você pode dar aí para melhorar o campeonato, né? Um campeonato tão valorizado desse, um produto tão importante e que, sei lá, às vezes acaba queimando a sua imagem aí devido a esses erros bestas aí, né, galera? Eu vi que esse lance do pênalti aí do Palmeiras repercutiu no mundo todo, né? Desse pênalti não foi dado, assim, foi tão absurdo que foi, né? Então, enfim, né? A gente acompanha, dá engajamento pro campeonato, né? Torce pro nosso time e tem que constantemente passar por essas situações, né? Rodada após rodada a gente passa por essas situações aí de erros absurdos que às vezes mancha um pouco a credibilidade do campeonato, né? Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso aí, galera. Esses erros, coisas bizarras aí que acontecem com a arbitragem brasileira, tá? Se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também deixa aí nos comentários, tá? Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e fortaleça o seu trabalho. Grande abraço a todos e vai Corinthians!